Bora, fiel, pro corte dos donos da bola. O Neto trazendo informações do Corinthians e também a provável escalação do Timão para hoje à noite contra o Fluminense. O Timão aí que tem que buscar essa vitória, não pode vacilar dentro de casa. E o Neto já cravou o resultado pro jogo de hoje, deu seu palpite para Corinthians e Fluminense. E também tem Augusto Melo chegando na Polícia Civil para fazer o seu depoimento aí. Informação importante agora com o Luiz Fabiani nos donos da bola pra gente aí. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hoje o meu Timão entra em campo enfrentando o Fluminense no meu palpite e ganha de 3-1, diga-se de passagem. Qual a ideia do Corinthians? Coloca o time do Corinthians aqui nos donos da bola da 7K. Vamos lá. Qual a ideia do Corinthians é jogar com o Matheus Donelli, com o Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e volta Angileri. Já mudou o aspecto defensivo do Corinthians. Raniel, André Carrilho, José Martínez, Thales Magno, que se é o Thales Magno ou Romero, o Roberto e Memphis. O que você pensa, Veloso, Souza e Nicola? Eu acho que o Corinthians precisava mudar não, né? Precisava acertar essa defesa, a volta desses jogadores é muito importante, né? O Angileri estava muito bem, o Gustavo e o André também, acho que é a melhor dupla de zaga que o Corinthians tem à disposição no elenco. A melhor que ele tem. Mas o André Ramalho precisa melhorar fisicamente, você tá morto, hein? Precisa melhorar, viu, André Ramalho? O que foi? O que tá acontecendo com você, filho? Depois que começou a ganhar essas coisas, tá ficando muito no muro? Agora eu colocaria realmente o Thales Magno ali no meio. Eu colocaria o Thales Magno. Porque o Romero. Ele tem jogado pouco, tem sido pouco utilizado o Thales Magno, né? E eu não entendo por quê. Realmente eu não entendo porque ele joga. Ele é bom de bola, né, Veloso? Sempre que entra bem. E para fazer essa função aí, ele é muito melhor do que o Romero. Se o Romero joga pelo lado direito, na dele lá, o Romero é muito útil. Mas para jogar ali por dentro, eu não colocaria ele, não. Deixa eu fazer o merchan aqui, Souza, eu já pergunto pra você. Vamos lá, coloca o time do Corinthians aí, os donos da bola, 7K, pra arrebentar a boca do balão. Vamos lá, Cascão. Vamos lá, Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, José Martínez ou Breno Bidon, Raniel, André Carrilho, que não jogou nada no último jogo, mas tem crédito, mas tem muito crédito, igual o Mastercard. Tem crédito pra caramba. E aí, o Roberto, Memphis Depay, que me parece que acho que não fez nenhum gol em clássico. Clássico ainda não. E precisa fazer gol hoje, que é clássico, o Memphis Depay. O que você pensa, Souza? Eu acho que é o time que vai jogar, só que a única mudança ali é o Romero aberto, o Memphis mais pelo meio ali, mas é o time, vai jogar praticamente o time que jogou contra o Palmeiras, o primeiro jogo do Campeonato Paulista, o time que ganhou do Palmeiras. Acho que o time tem que ser esse mesmo, com a ausência do Garro ainda. É o time que funcionou. O Corinthians perdeu o último jogo pro Palmeiras porque perdeu o meio-campo. O meio-campo não foi muito bem nesse jogo. Mas assim, é o que tem de melhor hoje, quando o Garro não tá. Então provavelmente deve ser esse time, só com o Romero aberto pelo lado esquerdo aqui, fazendo essa dupla com o Angileri. Acho que deve ser isso, craque. Vamos lá, pra você, Nicola, monstro sagrado. Angileri, voltando, é super importante. Lateral que arrumou esse sistema defensivo, fez grande Deitou no Estevão nos dois jogos da final, pôs o Estevão no bolso. O Estevão não vai muito bem em clássico, mas era o principal jogador do Palmeiras e o Angileri foi muito bem. Sobre o Breno Bidon no meio campo, eu gosto bastante do Bidon. Acho que é importante que ele ganhe mais minutos, que ele seja mais experimentado. Até porque o Corinthians vai precisar de uma venda grande e eu preferiria que o Corinthians vendesse... Eu não jogaria com o José Martínez e com o Raniel. Jogando em casa. Por que eu falo isso? Aí veio do que você está falando e você complementa. Porque eu preciso ter um cara que saiba... Sabe, aqui, ó, preciso de um cara que mete a bola aqui, o José Martínez não é esse cara. E o Raniel também não. Então eu não posso abrir mão do Breno Bidon, que por sinal ele tá jogando muito. Sabe, o Breno Bidon pode fazer duas funções, como um segundo volante ou um terceiro homem do meio campo. Então, pra mim, quem tem que jogar é o Breno Bidon no lugar do José Martínez. E pra completar, craque, o Coronado, que ganha muito dinheiro, custa 2 milhões de reais. Tá machucado? Ele precisa se colocar à disposição para um jogo desse. Mas você acha que ele tá preocupado com isso? Pois é, mas é assim... Vamos lá então, vou te dar, não é dados, mas é fato, né? É igual. Vamos lá, todas as vezes que o Corinthians precisou do Igor Coronado, quando o seu titular, Garro, que é o Garro, precisou dele, o que aconteceu? Não estava à disposição. Então vamos lá, outra pergunta para vocês três. Ele só tem contrato até o final do ano. Em 1 ano e meio, ou em 1 ano e 4 meses, qual for a sequência de 3 jogos consecutivos dele que ele tenha jogado muita bola em relação a fazer o Corinthians sair da crise? Não conseguiu, não. Não conseguiu. Vamos lá. Qual foi a vez que você ouviu esse rapaz vir na imprensa e falar assim, não, eu tenho que ser titular, eu não sei o quê?
Tá. Qual foi a vez que esse rapaz chegou e falou assim, não, eu estou insatisfeito de poder estar na reserva, eu acho que eu tenho bola para jogar, eu não tenho... Quando ele fez isso? Nada. Quantas vezes ele ficou machucado, ele voltou e ninguém presta atenção? Todas as vezes. Então você acha que realmente ele está preocupado se ele vai jogar ou não? É uma grande pena. Desculpa, meu irmão. É uma grande pena, porque o Corinthians gasta muito. Por exemplo, o Rodrigo Gasta muito porque fez o negócio, meu irmão. O Rodrigo Garro Eu não tenho pena não, velho. O Rodrigo Garro ganha 820 mil por mês. Mas você sabe que os 820... Era 320. 20 também. Até os 20, você sabe? Era 300. Você sabe quanto que eu ganho aqui? Sim. Não fala pros outros, não, cara. Eram 300. Senão minhas ex-mulheres vão ficar tudo louca, porque elas vão falar, por que eu larguei desse desgraçado lazarento? É uma boa. Mas é assim, A Sandra é Sandra. É, Sandra. É, Sandra. Gostou, né, Sandra? E aí? o Coronado ganha mais do que o dobro do que o titular. E nunca consegue jogar. Do ponto de vista do Corinthians... Olha só, o Coronado ganha mais que o Yuri Alberto. Ganha. O Coronado ganha mais... Ele é o segundo salário, é o Só Depay. ganha mesmo. Então, olha que absurdo. Ele. Aí um cara como esse não se sustenta, não se valoriza, não tá nem aí, é um caquinho de vidro, toda vez que bate nele, ai, machuquei o ombro. Ai, meu tornozelo. Nunca teve uma... Graças a Deus, que Nossa Senhora Aparecida abençoe. Nunca teve uma condição séria. Qual foi a condição séria que ele teve? Ele teve alguma contratura... Dengue. Vamos lá, de 2 graus. Teve verdade. Dengue. Pô, dengue, meu pai pegou 4 dengue. Minha mãe pegou 4 também na posse. Né? Vamos lá, quando? Vai, vamos lá. Quando foi que ele se quando que ele machucou? Quando que ele machucou e no outro jogo ele falou assim, não, eu vou jogar machucado. Não, e não tem. Aí você pega o Romero, certo? Aí o Romero, os caras tiram ele do time, os caras botam pra quebrar ele, os caras humilham ele, os caras fazem aquilo, e aí quem que joga? Quem que faz gol? O Romero. Agora quem tem mais condição técnica? O Igor Coronado. Mas quem é mais importante? É o Romero, pô. Então esse cara não serve, nunca serviu, não vai servir e nunca vai, nesse país aqui, você pagar 2 milhões por um cara como esse, jogar no Corinthians, vai todo mundo pro inferno. Por isso que esse país aqui é esse país. Por isso que o país do futebol é mentiroso. Só a vergonha. Aí você tem o Guinegão, que fez 3 gols, não serve. Aí eu contrato o Hector Hernandes, que tem 1 gol. Pô, só a vergonha, pô. Pedro Raul, artilheiro do Brasileiro. Não, então, você vê como que é? Talvez a gente tenha entendido, eu tava falando com um amigo meu do Corinthians, 10 jogos, 9 gols, ou 9 jogos, 10 gols. 10 jogos, então, 9 peraí, gols, então não entenderam ele. Não, mas é... Não, mas é nada, ele fez 2 gols ontem. Pro Corinthians não serve. Não, tudo Pro bem. Corinthians não serve. Tudo bem, mas alguma... Você sabe que existe isso. Tudo bem, mas aí tem alguma coisa. Mas peraí, mas por que ele fez esses gols todos no Ceará? Qual a função? Por quê? Você precisa saber. Ceará, vamos lá. teoricamente, a bola chega menos. Isso, exatamente isso. Mas é um esquema montado pra ele no Corinthians. Tudo ele nunca vai bem, ter mas isso. tudo bem. Mas aí você tem que entender, o treinador tem que entender. time Você joga não com tem o Mas o Yuri é Caleri. muito melhor que ele, pô. O que é? O Yuri é muito melhor que o Pedro. Não tô nem discutindo isso. Você jogar Não no... tô discutindo isso. Você pode ser o Yuri Alberto titular, mas eu tenho ele pronto pra entrar. Eu nunca tive ele pronto pra entrar. Por todas as vezes O que ele Corinthians pagando metade do salário dele no Isso, Ceará. então, é exatamente isso. Aí você pega o Caleri, 9 meses sem fazer gol fora de casa, aí nós damos pau no Abel, aí nós damos pau no Rafael Veiga, aí nós damos pau no Hulk, aí a gente dá pau no De Arrascaeta. Pô, a gente tem que entender, pera um pouquinho. Aí você pega esses jogadores do Corinthians, pô, você tá de sacanagem, irmão. Aí lembra quando os caras davam pau na gente aqui? Biro, Matheus Araújo. Olha os jogadores que o Corinthians tinha. Olha os jogadores que tem hoje. Então, no meu entendimento, é a pergunta para vocês três, pô, eu não posso, como treinador, não olhar o Guinegão que fez 3 gols. Eu não posso renovar o contrato do Thales Magno por 5 milhões por empréstimo e eu não dar chance para esse cara. Eu não entendo isso. Os caras não O jogam. que vocês pensam? E pra mim a culpa total é do Ramon. O Ramon não aproveita o melhor momento. O Thales Magno, no começo do Paulista, fez 5 gols em 5 jogos seguidos. E aí, quando tem a oportunidade, ele coloca quem de meia? Coronado. Souza! Precisa administrar melhor quem colocar com quem ele pode contar. Você não pode falar disso. Nós não administramos nossa carreira, Souza. Não, mas é a nossa carreira, não o clube. Tá certo. O time, entendeu? A gente não administrou nossa casa, Souza.
A gente não administra, por isso que a gente tomou lapada, entendeu? É pá, 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 pá. Pá, e agora agora que a gente aprendeu, a gente tá tentando administrar A gente melhor, tá entendeu? tentando administrar melhor. É isso que a gente quer que o Ramon entenda. Administrar Vamos lá. bem. Por que não jogar o Thales Magno pra você, Veloso? Não, essa é Como a questão titular. que eu não entendi até hoje. Eu vou, porque só vou, eu vou fazer não uma vi. pergunta pra você. Você viu uma Isso tá- sequência ruim do Thales Magno? Não, mas ultimamente, Veloso, dos jogos que eu vi, ele tá entrando numa nhaca. Talvez por isso. Então, aí, como a gente não vê Sabe treino... aquela história de, às vezes, o treinador perde o time do jogador? Isso. Quando o cara tá bem, quando o cara tá... Isso. Tá Aí perdeu o dando time. passagem, o treinador não põe, aí o cara larga. Exatamente. Pra você, meu querido Nicola. Cara, que eu tava pensando aqui, até em cima do que você tava falando, como às vezes é complicado contratar mal, né? Meu canal vive muito sobre mercado de contratações. Tem Qual é o seu canal? youtube.com/canal do Nicola. Quantos Obrigado seguidores você tem? 1.400.000. Os caras têm inveja do você, né? Mas Uma graças- dor de cotovelo, né? Mas sabe como a gente reage? Que nem você trabalhando. Ô, craque, é assim, contratar é algo muito gostoso, né? O torcedor adora. Mas contratar mal significa gastar muito. Prejuízo, né? Direito Isso econômico. não é só pro salário. futebol. Isso é aqui na Band. Em Isso é em casa. qualquer lugar. Em casa, Na contrata. nossa casa, quando você não contrata com convicção, quando você não tem a ideia, que você tem que dar oportunidade para as pessoas também, para prosseguir, para criar. E a Band faz muito isso, falar a verdade, né? Só ver o tanto de pessoas que trabalham nos Donos da Bola há 13 anos e que hoje estão no Jornal da Band. A gente sabe disso. Né? É igual ao futebol. E o Corinthians muitas vezes contrata de uma maneira tão equivocada, irmão. Não é só o Corinthians, por exemplo, o São Paulo do Souza. Mas tá falando do Corinthians. Mas eu vou falar. Mas pode falar. São Paulo do Souza. Sabe quanto o São Paulo deve pro Gabriel Neves? Menino. Você lembra dele, o Uruguai? Cara, Gabriel Neves, o Uruguai do Bigodinho. De bigodinho. 7 milhões e meio de reais. Não, não é possível. Sabe quanto deve pro Jackson Mendes, aquele volante Quem é Jackson equatoriano? Mendes? É um volante equatoriano que já foi embora. 7 milhões e 300 mil reais. Daí dá 14,5. Quase 15 milhões de reais. 25 milhões para CET. Pois é. Imagina Como você pode ver isso 25 milhões para acontece. CET, né? Por exemplo, sabe o Palmeiras do Veloso? O Palmeiras do Veloso olha tinha aí. contratado É isso o agora, Jorge, isso. lateral esquerdo, para pagar R$1 milhão por mês. Sabe quantos jogos o Jorge jogou no Palmeiras? Quanto? Não fez 10. R$1 milhão por mês. Mas foi outra fase. Aí rescindiu Era o outro, Mas fez era errado. outro contratador. Mas fez outro errado. contratador. Ô, craque. Aí é o clube, aí não é as pessoas. Rescindiu- Quando as pessoas são boas, quando as pessoas administram bem, quando as pessoas enxergam, é o que enxergou o Paulo Nobre, é o que enxergou o Gagliotti, O é o Alexandre que que enxerga, trouxe o Jorge. é o que enxergou. Mas se você colocar do Alexandre também, ele contratou 20, O Everton, ele deu certo em Gustavo 15. Gomes. Não, ele contratou 77. Ele deu certo em quantos? Uns 10, 15. Quantos títulos ele tem no Palmeiras? Mas contratou 77. Tudo bem, mas ele tem 5 títulos brasileiros, Alexandre Matos. Mas Quem tá no que Cruzeiro, tem? tá fazendo um monte de bobagem Lógico, também. mas quem que deixou? O Pedro lá, Pedrinho, Não, e também no Palmeiras, o presidente. presidente. Ué, o Rodrigo Caetano, eu tenho amizade muito pequena com ele. Nem amizade eu tenho conhecimento. Pô, alguém dá pau no Rodrigo Caetano? É o CEO da CBF? Por que não, cara? Porque ele usa terno? Porque ele não dá entrevista? Porque ele não fala com ninguém? Quem contratou o Dorival Júnior? Foi o presidente ou foi o Rodrigo Caetano? O Rodrigo Caetano chegou lá e falou assim, ó, é o Dorival. Aí o presidente entende de bola? Não, pelo Acho que que o presidente entende de bola? Porque eu soube, o Edinaldo contratou sem nem o aval dele. Não é verdade. É? Não é verdade. Porque quando foi para contratar, eu falei com o Dorival Júnior. É. O que eu soube é que o Não Edinaldo foi. contratou Não é o verdade. Rodrigo. Não é verdade. Quem falou para você tá mentindo. Quem falou tá mentindo. É? Tá mentindo. Então aí ninguém dá pau nesse cara. Quantos jogadores são convocados? Quantos caras são feitos? Mas aí a gente não dá moral pro Fabinho Soldado, né? A gente não dá moral pro Anderson Barros, né? Porque o Anderson Barros não aparece na televisão. Errou bastante também, hein? Errou, mas tudo bem. Quem que não erra? Você não erra? Erro. Você não erra todo dia no seu coisa? dia não. Eu erro. Uma Não, vez- todo dia a gente erra, irmão. tem dia que Todo não. dia a gente Será erra. que não? Todos os dias a gente erra. Ou você nunca pensou em pegar a cunhada sua? Não. Ah, não. Então você é santo, então. Nós estamos com o Luiz Fabiano direto da delegacia. Por que toda vez Tudo bom? que nós vamos falar Tudo bom, do craque Corinthians... Neto? Pra todo mundo ligado aqui. Não, pera um pouquinho, Luiz Fabiano. Pera aí. Tudo bem, craque Neto? Calma, calma, segura aí, segura aí. O senhor está em qual DP, qual é o delegado e qual é a situação em relação do Augusto Melo e todos os outros que foram depor, que eu acho que foi mais de 40 pessoas. Por favor, Luiz Fabiani.
Tudo bom, craque Neto? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. A gente está na região da Consolação, a terceira delegacia dedicada ao combate dos crimes à lavagem de dinheiro e corrupção. Augusto Melo chegou por volta da 1h15 por aqui e é o último a prestar depoimento nesse caso, cuja investigação já toma mais de um ano. Ele chegou acompanhado de seguranças da sua equipe, assessoria de imprensa, e em breve deve sair aqui e passar as suas explicações à imprensa a respeito daquilo que ele disse no interrogatório. Craque. Devolveu, legal aí, Cascão. Você falar pra mim que devolveu aí, Cascão. Quer que eu fale o que eu tava falando aqui? Não. Quer que eu fale de vocês? Não. Quer que eu fale? Eu falo. Quer que eu fale? Ô, Luiz Fabiani, vamos lá, tem as imagens aí? Corta aí o Luiz Fabiano, bota na metade da tela, coloca todo mundo junto, tá aí o Augusto chegando. Quanto tempo, na maioria daquilo que eu vi, acho que foram de 3 a 4 horas de depoimento? É isso mesmo, craque. O depoimento do Marcelo Mariano na segunda e na terça do Sérgio Moura, ambos tomaram um pouco mais de 3 horas. Teve alguns depoimentos que tomaram até 4, 5 horas, mas não tem sido o caso nesses 3 últimos depoimentos sobre o caso. Vamos lá. O que mais a gente pode falar sobre isso? O que mais você tem de informação? E talvez seja o último depoimento em relação a esse caso, que é importante a gente falar. Além de tudo que está acontecendo, a polícia também investiga outras coisas sobre jogos. É só deixar bem claro. E aí também não são os 25 milhões que talvez... Comissão, né? A comissão. São 2 de 700 mil, que dá 1 milhão e 400. É mais ou menos isso, Luiz Fabiani? Isso, tudo leva a crer que serão mesmo os 3 últimos a depor, a menos que surja nesses 3 últimos depoimentos, e nos 2 dessa semana, da segunda e da terça não surgiram, novos fatos que demandem a polícia a convocar novos investigados aqui ao departamento. Tudo leva a crer que vai ser realmente o último. Você trouxe bem o número, seriam 25 milhões pagos numa intermediação à rede social Mídia Design Limitada. 2 parcelas foram pagas, cada uma na faixa de 700 mil reais, e dali em diante o patrocínio foi rompido, uma vez que a empresa, a VaideBet, acionou uma cláusula anticorrupção. Isso fez com que a parceria entre Corinthians e VaideBet se quebrasse. Hoje o Corinthians já está com outro patrocinador master, mas desde maio de 2024 essa parceria não existe mais, e nem por isso as investigações deixaram de ocorrer. Muito pelo contrário, ganharam força, e nesta semana os 3 últimos e mais prováveis a serem indiciados estão depondo aqui no DP. Dá pra gente conversar com o delegado, não, aí? Depois aí, dá pra você fazer uma matéria com ele aí, Luiz Fabiano? Será que ele atende a gente? Então, nas últimas oitivas, a tendência tem sido dele não falar. Mas hoje, como é a última, há essa possibilidade sim. É o Thiago Fernando Correia, o delegado que está cuidando do caso. Se ele sair e estiver disposto a falar, não tenha dúvidas que vamos trazer ele para cá. E com as últimas informações, você fica com a gente aí. O nosso programa vai até as 2h30. Aí qualquer informação que você tiver, qualquer coisa que você tiver, você pode chamar e você entra ao vivo aqui nos Donos da Bola. Mais alguma coisa que você queira falar para todos nós em relação ao jogo? Você faz a Rádio Bandeirantes hoje, você vai para o estádio também fazer o jogo às 7h30, que é o jogo do Corinthians, certo? Isso, daqui vou para a Neoquímica Arena, o Corinthians que terá novidades dentro de campo, porque o Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri treinaram junto aos demais companheiros e vão a campo. Estão à disposição do técnico Ramon Dias e serão titulares na equipe que enfrenta o Flu logo mais. O Corinthians precisando vencer, vem de uma derrota diante do Palmeiras, além de ser um clássico, jogando muito mal, e precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante dos mais de 40 mil presentes hoje na Neoquímica Arena, craque Neto. Então vamos lá, jornalisticamente a gente já informou, a gente já falou, qualquer coisa que o Luiz Fabiano quiser realmente entrar, vai falar, e aí a gente deixa a justiça fazer o que tem que fazer. Que por sinal, no Corinthians, eu acho que tanta gente deveria ter ido na delegacia, acho que tanta gente deveria ter, ser algemado. Acho que tanta gente, as pessoas fizeram tão mal para esse clube e fazem ainda, que é inacreditável. É uma coisa, pode ficar mais para cá, filho, deixa o menino para assistir o programa aí, num lugar legal aí. Vamos lá, em relação ao Corinthians, Memphis, que não fez gol em clássico ainda, o Yuri Alberto, que está com a Lamborghini roxa. Lamborghini roxa do Yuri Alberto. Gostou? O quê, meu irmão? A roxa mesmo? Não, você quer que cor? Preta. Preta? Não, mas bonita, Veloso. Não, eu Você gostei gostou da daquela roxa? também, hein? Boa, é linda a roxa. Acho que eu ficaria bem naquela ali, viu? Pelo amor de Deus. Ia ser Sem roxo cor eu mesmo. pegava. Craque vai te dar uma. Lamborghini você não precisa ter cor. Você só precisa ter Lamborghini. Na verdade, Ferrari é vermelha, né?
E para ter, você tem que ter dinheiro. Muito, Tem hein? que se for um dinheiro limpo, diga-se de passagem. Porque aqueles que têm com dinheiro sujo, eu quero que a Lamborghini, que a Ferrari se exploda, diga-se de passagem. Porque há muitas coisas que acontecem aí, né? Vamos lá. A gente tem o Memphis e tem também o Yuri Alberto. Qual é a ideia de não ter o Garro? E como que esses dois têm que ser municiados para que eles possam ter mais chances para fazer gol? Grande Veloso, a volta do Veloso. Precisa desse Garro, né? Desse jogador de ligação ali, desse meio campo. Como ele faz falta para esses dois jogadores de frente, né? Tanto o Memphis como o Yuri. Porque hoje, a bola a gente repara que nos jogos do Corinthians o que está chegando mais é o Memphis mesmo, né? A assistência quem tem dado ali pro Yuri, até o contrário aconteceu já. Muralha! Mas é o... O quê? Muralha, o gol que ele toma, Veloso. Dá uma olhada. O Memphis, né? O Memphis cabeceou Não aguento mais ver esse gol. e o Muralha, né? Como que é o nome do Muralha, ô Souza? Cerquinha. Cerquinha. Mudou pra Cerquinha, é verdade. Mudou para Cerquinha. Então o Garro faz muita falta. É o jogador que liga essa dupla de ataque aí, então é importante. Tem feito muita falta para o Corinthians, mas daqui a pouco tem que voltar. Ou então o Garro, né? Que seria o substituto. O que os caras falaram ontem, Veloso, que é 50 dias. Pro Garro ainda? É, Caramba, hein? Depois da parada do 50 dias. Porque o ligamento dele inchado, ligamento difícil, pelo menos o que a informação O Ramon que vai teve. ter trabalho então, vai ter que arrumar esse time sem o Garro. Vai ter que arrumar esse time, fazer esse time jogar mais sem ele. Eu acho que já tentou com o Romero, já tentou, pode tentar com o Thales Magno, né, Souza? Por mim seria Thales Magno. Então aí você fez formações do Corinthians, provável escalação, Augusto Melo aí chegando para depor. Cara, que situação, em um dia de jogo, os caras, presidente do clube, depondo na Polícia Civil, hein? Brincadeira. Mas vamos falar de futebol, vamos falar do time aí. Cara, escalação boa, porém a dúvida realmente ali entre o Romero e o Thales Magno. Realmente o Thales Magno tá numa tiriça nos últimos jogos, entra, não consegue driblar, erra muito. Não é aquele Thales Magno do início do ano que fazia bastante gols, ajudava, driblava. Muito diferente, não sei se ele tá desanimado porque não conseguiu a vaga de titular, mas não pode desanimar, cara. Nessa aí, ele podia estar sendo titular. Coronado, sempre que a gente precisa dele, o cara nunca tá disponível. Sempre machucado. O Romero, cara, não gosto do Romero na ponta direita, ele não rende. Além dele não render, parece que ele atrapalha meio que o Yuri e o Memphis ali. O Memphis tem que ficar mais caído pra esquerda e não muito a do Memphis. Ele já não joga desse jeito, não tem muita velocidade pra jogar assim. Então ele acaba atrapalhando demais, cara. Você ser o Romero ali, quando fica o Yuri e o Memphis Depay, o Yuri vem um pouco de trás ali fazendo o falso 9 pra fazer o facão. E o Memphis flutuando na direita e na esquerda, no meio. Então o Romero, acho, na minha opinião, atrapalha demais os dois atacantes do Corinthians. E no meio não tem o que fazer. Falaram pra testar o Carrilho ali como 10, mas acho que não funciona. Como os caras falaram aí, ele pra jogar de costa, pra virar, ele tem um pouco de dificuldade. Claro que o cara joga muita bola. A gente vê ele tentando sair da marcação, sai que nem... Pô, sai muito fácil, mano. Mas pra jogar de 10, acho que não dá. Poderia tentar hoje, mas contra o Fluminense aí, o Fluminense tem um bom time, mas tem que ganhar hoje, não tem essa, tem que vencer, buscar esses 3 pontos pra dar aquela respirada de novo, porque a última derrota tá doendo até agora, mas o Coringão tem 2 jogos em casa, dá pra vencer esses 2 jogos em casa, então começar hoje já aquela recuperação pra a gente poder já ter uma cara pro time no Brasileiro, já que o Ramon Dias falou que a prioridade é o Brasileiro, vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né? Já que a Sul-Americana já tem uma derrota e um empate, já tá se complicando na competição. Mas é isso. Deixa o seu like, comenta o que você acha dessa provável escalação do Coringão e deixa o seu palpite aqui nos comentários, hein? Eu vou estar aqui 2-0 pro Corinthians, um gol do Yuri e outro gol do Memphis Depay. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.